sério. Para mim, não sei para os outros. Para mim, a responsabilidade é muito maior do que o privilégio. Porque pregar a palavra é uma responsabilidade imensa. Porque nós que pregamos, se ensinarmos o povo errado, teremos que dar conta. Então pregar não é assim, eu vou lá e prego. Há um caminho antes a ser seguido. Êxodo, capítulo de número 30. Eu quero ler com vocês o versículo de número 6 até o versículo 9. E depois eu vou ler o versículo 34 e o 35. A quem encontrou, diga eu encontrei. Está escrito assim: porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre o altar o incenso aromático. A cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será, guarde isso, será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Muita atenção no 9. Não oferecereis sobre ele incenso estranho. Repito só a parte A. Não oferecereis sobre ele incenso estranho. Agora, por favor, verso 34, o verso 35, do mesmo capítulo e do mesmo livro. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, a substância odoríferas, estoraque, primeira, ônica, segunda, gálbano, terceiro, estes aromas com incenso puro. Olha o incenso de novo, cada um de igual peso. E disto farás o quê? Ao incenso de novo. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Oremos. Levante uma das tuas mãos, segura outra Bíblia, coloca a Bíblia no assento, oremos. Querido Deus, soberano Senhor, Altíssimo Deus de Isaque, de Abraão e de Jacó, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, estou aqui em total dependência do teu Espírito Santo. Usa-me, fala com a tua igreja pela mensagem, pelo sermão, pela pregação, como o Senhor já falou comigo. Usa-me para a tua glória, meu Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça. Abençoa o teu povo que te chama pelo teu nome. Eu oro no santo nome de Jesus, e toda a igreja digam amém. Por favor, podem se assentar. Eu quero falar o título desta
reflexiva: a oração na vida da igreja. A oração na vida da igreja. Para um culto de oração, nada melhor do que falar da oração. Sua vida é uma vida de oração? Você crê que Deus está respondendo às suas orações? Suas orações têm subido? Quando o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o único Deus vivo e verdadeiro, Ele dá uma ordem ao pastor Moisés, ao teu servo Moisés, para que Moisés construísse um santuário, aonde ele pudesse morar, habitar, para estar no meio do seu próprio povo. E determinou então o Senhor que no lugar santo haveria um altar, conhecido como altar de incenso, ou altar do incenso, mas as traduções dizem mais sobre o altar de incenso. E ali, no altar de incenso, o fogo jamais deveria ser apagado, extinguido. O incenso, ele deveria queimar constantemente, queimar sempre, não poderia apagar. O apóstolo João, o servo do Senhor, que escreveu o Evangelho de Jesus, cujo ele escreve o Evangelho, com o título Evangelho escreve João, porque escreveu as 3 cartas joaninas, 1ª, 2ª, 3ª, e também escreveu o Apocalipse. E por falar em Apocalipse, João, no capítulo de número 5, no versículo 8 de Apocalipse, João vai nos dizer que o incenso é símbolo das orações dos crentes. Então, o altar do incenso, ele ensina para mim, ele ensina para nós algumas lições sobre a oração na vida da igreja. Que lições são essas? O que eu posso aprender, bispo? Vamos ver nesta noite, nessa breve reflexiva, que lições são essas. Pelo menos 3, de várias, mas aprove o Senhor me dar a direção de 3, e eu louvo a Deus por isso. Em primeiro lugar, a primeira lição que o altar do incenso me ensina é: a oração não pode ser dispensada na vida da igreja. Todos nós sabemos, mas a quem não sabe, igreja não é o prédio. O prédio é o templo, um lugar consagrado para a igreja se reunir para adorar um Deus só. Igreja somos nós, que professamos a fé em Cristo, que nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito. Nós somos a igreja de Cristo. Então, primeira lição que esse texto vai me mostrar é que a oração não pode, de maneira nenhuma, ser dispensada na vida da igreja. O versículo 7 que nós lemos juntos, do capítulo 30 do Êxodo, e o 8, diz: Arão, quem foi Arão? Irmão de Moisés.
Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Quando Arão, para você entender a Bíblia, leia a Bíblia fazendo pergunta. Olha o que eu estou fazendo. Quando Arão, você queimará sobre o incenso aromático? Cada manhã. Quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde, ou seja, o pôr do sol, acender as lâmpadas, é óbvio, está escurecendo, o queimarás. Agora olha o detalhe, lembra que a oração, incenso é símbolo de oração. Apocalipse, falei para você, olha a penúltima parte, será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Irmãos e irmãs, o incenso, ele deveria ser queimado pela manhã, à tarde, e continuamente se queimando perante o Senhor. O fogo do altar não poderia de maneira nenhuma ser apagado. De qual forma, bispo, nós não podemos dispensar, de igual forma, igreja, nós também não podemos dispensar a oração insistente e diária na nossa vida. A oração é o fogo que queima, e Deus quer este fogo aceso, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Vai dormir, acende o fogo. Vai trabalhar, acende. Está trabalhando, vai no banheiro, tira um pouquinho, joga fogo no incenso. Tem que estar queimando. Deus está dizendo aqui, você não pode dispensar a vida de oração. Eu quero o teu incenso aceso. Eu quero o teu incenso aceso. Bendito é o nome do Senhor. Diga para o teu irmão, o fogo no altar não pode se apagar. Nós não podemos orar só na segunda-feira no culto. Nós não podemos orar só porque estamos desempregados, precisando de alguma coisa. Escute, oração é mais do que pedir. Oração é comunhão, relacionamento, intimidade. Irmãos, desculpe lhe dizer, para que pedir mais para Deus? O que Ele já fez não basta. Não, bispo, o que Ele fez? Meu amigo, quem teria coragem de colocar o teu filho para morrer na cruz por você? O que mais a gente quer? As demais coisas sim que Ele acrescente. Então aqui, para mim não fugir do texto, em primeiro lugar, a oração não pode ser dispensada na vida da igreja. Irmãos, não vencemos na vida pela nossa própria força. Não vencemos na vida pelo nosso intelecto, conhecimento, sabedoria humana, porque tem a sabedoria de Deus e a humana. Não vencemos na vida, irmão, porque somos o cara, sabemos lidar com o negócio. Não, nós só vencemos na vida porque nós dependemos totalmente de Deus. Só vence na vida quem depende totalmente de Deus. E Deus quer que nós dependamos dEle totalmente. Irmãos, dependemos, temos que entender isso. Olha para mim, irmão, dependemos mais de Deus. Ou seja, temos que depender mais de Deus do que dos nossos recursos. Porque os recursos vão acabar,
Não confie na tua riqueza que você pode perder. Pode entrar um maluco no governo como fez uma vez e tirar tudo que é seu, e daí? Não confie no seu profissionalismo de volante, 30 anos de carteira, se não for Deus no comando da direção. A igreja precisa entrar nesta visão de depender mais de Deus do que dos seus recursos, de depender mais de Deus do que do teu braço forte, de depender mais de Deus do que do teu dinheiro, de depender mais de Deus do que dos teus clientes. A oração diária nos faz sermos dependentes de Deus. Irmão, é só dar uma brechinha no meu horário, eu dobro o joelho. Pergunta para a pastora. Estou ali com o joelho dobrado. É só dar uma brechinha no meu tempo, eu estou falando com o Pai. Ela entra no mercado, numa loja, às vezes eu não entro, eu fico no carro, fecho o vidro, volante. Jesus, eu preciso falar com o Senhor, me dá mensagem, me ajuda. Fala para o teu irmão, aproveite o tempo. E tem gente que está jogando o tempo tão maravilhoso fora. Segundo lugar, é uma reflexiva numa pregação, bem que poderia ser uma pregação. Segundo lugar, a oração na vida da igreja deve ser pura. Diga para o teu irmão, a oração deve ser pura. O versículo 9 de Êxodo 30 diz assim: não oferecereis sobre o incenso, não oferecereis sobre ele incenso estranho. Irmãos, incenso estranho, oração estranha. Lembra que Apocalipse traz o incenso como símbolo da oração. Apocalipse 5:8. Irmãos, Deus não se agrada, e Deus não atende uma oração com motivação errada. Você vai entender. O texto aqui em apreço, ele está dizendo, esse texto bíblico, que o incenso precisava ser puro, santo e não estranho. É Deus falando na palavra aqui, ó. Ou seja, Deus não aceita incenso estranho. Ou seja, vou simplificar, Deus não aceita orações contaminadas pela vaidade, pela impureza, pela falta de perdão, contaminadas pela injustiça, contaminadas pelo desejo de vingança. Deus não aceita o incenso contaminado com calúnias, julgamentos, críticas negativas. O incenso tem que ser puro, limpo, santo. Aleluia. Provérbios 28:9, por favor. Deus não aceita incenso estranho, ou seja, oração do tipo assim: uma pessoa te fez mal, Deus bota aquela pessoa na cadeira de roda. Ele nem atende isso.
Paulo diz assim, ó: orai por aqueles que vos perseguem. Aí ele continua dizendo assim: abençoai e não amaldiçoai. Olha como Salomão diz a respeito de uma oração impura. 28:9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei. Lei, que lei? A Bíblia, palavra. A Bíblia, lei. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será o quê? Abominável. Já falei aqui o que é abominável numa pregação anteriores. Detestável, nojenta. A palavra abominável. O que isso quer dizer? Esse texto, a oração da pessoa perversa. O que é uma pessoa perversa? Má. A oração da pessoa má, Deus detesta, porque o incenso não está puro. Não adianta nós multiplicarmos nossa oração, não adianta nós passarmos horas e horas e horas orando. Subi a montanha, fui para o monte, fiquei lá 60 dias orando. Não adianta, se a nossa vida estiver fora da vontade do Deus eterno. De que adianta ficar horas e horas de joelho, não perdoa. Horas e horas de joelho, com maus pensamentos, maus desejos. Eu estou exemplificando para você que o incenso tem que ser puro e não estranho. Não estranho. Não adianta, igreja. Por favor, filho, prepare Mateus 15, versículo 8 e 9. Não adianta, igreja, a gente honrar a Deus com os nossos lábios. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Não adianta honrar a Deus com os nossos lábios se o nosso coração estiver longe de Deus. Olha lá o que o Senhor Jesus fala para nós em Mateus 15, verso 8, verso 9. O Senhor Jesus, viu? Este povo, você vai ver o contexto, vai ver que povo é. Qual é o contexto, pastor? Vou te explicar. Esse versículo é o texto. Contexto é os versículos anteriores e os versículos posteriores desse contexto. Aqui está o texto. Este povo honra-me com os lábios. Se você for no contexto, ou seja, no primeiro versículo até chegar no 14, você vai ver que povo é. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ah lá, verso 9. E em vão me adoram. E outra, e ensinando doutrinas que são preceito de homens. Doutrina aqui é ensino. Então, ou seja, tem que haver pureza e verdade na minha vida de oração, na sua vida de oração. Tem que haver pureza. Você não pode ter uma raiz de amargura dentro de você e estar ali orando. Pureza. Quer um exemplo? Procure uma impureza na vida de oração de Jesus. E a Bíblia diz que nós temos que seguir ele como exemplo. Por exemplo, hoje de dia, quem sabe você arrumou confusão com um companheiro de trabalho, você tem um contato dele. O que você teria que ter feito antes de chegar aqui ainda hoje? Ou até lá. Vem cá, eu sou crente. Eu me exaltei um pouco, você me perdoa? Pureza. Ser puro.
Tem marido que discute com a esposa com o marido. Aí vai um dormir virado para cá, outro para lá, e quando ainda eu dormi, aí em vez 3 horas da manhã, deixa eu orar, sem pedir perdão. Altar sujo, ou seja, incenso impuro. É o que a Bíblia está dizendo. Esse é o segundo ponto, ó. A oração na vida da igreja deve ser pura. Então, meu irmão, antes da gente dobrar os joelhos, chega ao Pai e fala: meu Deus, me ajuda a lembrar se eu te entristeci alguma coisa que eu não sei, porque eu vou falar com o Senhor. Aleluia. Não é já chegar e reivindicando: me dá isso aqui, Deus, faz isso para mim, senão olha, não, para com isso, gente. É chegar se humilhando, se quebrantando, jogando no chão. Falar: Jesus, tem misericórdia de mim, eu vim aqui para orar. Aleluia. Arranca esse coração duro, esse coração de carne, coloca o Senhor aqui para mim. Em terceiro e último lugar, a oração da igreja deve ter alguns componentes. Diga para o teu irmão: a sua oração deve ter alguns componentes. Que componentes são esses? O texto mostra. A Bíblia fala. Verso 34 e o 35 de Êxodo 30. Disse mais o Senhor a Moisés: toma, pega substâncias odoríferas. Aí ele fala as substâncias, ó: estoraque, rônica, gálbano. Esses aromas, esses aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. Olha só que Deus maravilhoso. E disto farás incenso, perfume, segundo a arte do perfumista, temperado com sal. Diga comigo, por favor: estoraque, rônica, gálbano e sal. Ok. A oração da igreja deve ter alguns componentes. O incenso, ele era feito de 4 componentes. Primeiro componente era o estoraque. O estoraque, ele era extraído sem corte na árvore. E a resina da árvore fluía espontaneamente, aplicando para mim e para você. De igual modo, nossas orações devem ser livres e espontâneas para Deus. Aí o Senhor pede o segundo componente para o incenso. Qual é? Qual é? Ônica. A ônica era extraído de um molusco marinho. Isso nos ensina que a oração deve partir não da boca para fora, mas das profundezas do nossa alma, do fundo do nosso ser, do fundo do nosso coração. Porque uma oração da boca para fora só ora 5 minutos e já dorme. Agora, quando a oração é lá do molusco marinho, lá do profundezas do oceano, a oração do fundo da alma, você ora 1 hora, não dá vontade de parar, quer continuar orando, e aí vai.
Igual ontem, o irmão passou para mim orar, comecei a orar, e embalei, e foi puxando no fundo da alma, lá no fundo da alma, lá no fundo do coração mesmo. Quando eu vi 7 horas, falei, em nome de Jesus, amém. Ainda eu disse, abri o culto, falei, meu Deus, dá vontade de continuar orando, tão bom que estava, quando é do fundo da alma. Agora quando é da boca para fora, vem cansaço, dor de cabeça, fome, sono. Terceiro, diga comigo, gálbano. Gálbano. Gálbano é uma árvore do deserto, onde retira-se as folhas do gálbano desta árvore, e essas folhas elas são quebradas, moídas, para a extração de um bom perfume. Você já esmagou folha de boldo na mão? Aquele cheiro de boldo? Folha de limão rosa ou limão Tahiti. Então o gálbano, eles tiravam a folha do arbusto da árvore gálbano, quebravam, moíam, apertavam, e eles faziam o quê? Então ela saiu uma extração do perfume. Aplicando para mim, para você, assim, igreja, as nossas orações devem brotar de um coração quebrantado, de um coração de verdade arrependido, de um coração humilde e sincero. Por quê, bispo? Porque, por favor, eu posso esconder de você o que está aqui dentro. Você pode esconder de mim o que está aí dentro. Mas de Deus, ninguém esconde. Então, ou seja, você vai orar, vou, pastor. Chega até Deus, se quebranta, se humilha. Se tem pecado escondido, confessa e abandona. Chega até Ele. Lembra a oração de Ezequias? Isaías disse, olha, assim diz o Senhor, põe tua casa em ordem, senão você vai morrer. Ele orou deitado, tão doente que ele estava. Ele vira-se o rosto para a parede, e ele começa a orar num quebrantamento tal que ele chora. Isaías está saindo do palácio do rei Ezequias. Veio a palavra de Deus para Isaías e disse assim o Senhor: Isaías, volta lá. Diz a Ezequias, primeiro, que eu vi as lágrimas dele e ouvi a oração dele. Não me leva a mal, estou quase concluindo isso, mas olha aqui. Quanto tempo faz que você está orando e não chora? Não é chorar por causa de luta, é chorar na presença dEle. A presença dEle ser tal que você começa a derramar em prantos, em lágrimas. E o Espírito Santo diz que antigamente você orava e já começava a chorar. Escorria lágrimas aqui em você, e você derramava num coração contrito, quebrantado, humilde, diante do Senhor. Deus disse, Isaías disse, olha Ezequias, e tem mais. O Senhor vai te dar mais 15 anos de vida e vai te curar. E aconteceu. Então, ou seja, a oração tem que ser quebrantada, coração arrependido, um coração transformado, mudado. Coração aqui, pelo amor do Senhor, não é essa maquininha que bombeia o sangue, não. É o ser interior, é um íntimo aqui dentro. É onde há os desejos, sentimentos, vontades, o ser interior. Em quarto lugar, diga comigo, sal. Por favor, prepare Mateus 5,13, sal. 4 componentes que deve ter a igreja na sua oração. Sal. Olha só o que o Senhor Jesus vai nos falar em Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra.
Ora, se o sal viesse insípido, como lhe restaurar o sabor? Por favor. Para nada mais presta senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Diga comigo, pisado pelos homens. Vejam só que o Senhor Jesus está dizendo: vocês são o sal da terra. Isto quer dizer que o sal é o símbolo da nossa vida. O sal é o símbolo da nossa vida. E a nossa vida é a parte mais importante das nossas orações. Jesus diz: olha, se o sal perdeu o sabor, para nada mais presta. Se você parar de orar, entendeu? Aí Jesus diz assim, aí a última parte ele fala assim no próximo: nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. No tempo do Senhor, eles tinham muito sal para o alimento. Como não tinha geladeira naquela cultura. Porque Deus diz uma coisa para você: nunca leia a Bíblia com a mentalidade do século 21. Mudou tudo. Leia a Bíblia com a cultura antiga. Então naquela época, como não tinha geladeira e freezer, usava-se muito sal para salgar os alimentos. E quando o sal perdia o sabor, pastor Emiliano, eles iam no templo de Jerusalém, lançavam o sal todinho no pátio do templo, porque quando chovesse, não ficava escorregadio. Aí os homens pisavam em cima. É isso que Jesus quer dizer. Para nada mais serve para ser pisado. Então eu concluo com isso, meus irmãos. Eu concluo com isso. A nossa oração não pode ser dispensada. Tem que ser diária. O altar tem que estar queimando. A nossa oração deve ser pura, vida pura, coração puro. A nossa oração deve ter os componentes, se tem os 4. Que Deus, irmãos, nos desperte para uma oração para uma vida mais desejosa de oração. Que o incenso das nossas orações suba à presença dEle, como um aroma suave, e o fogo da oração jamais se apague do altar da sua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos preparar para a oração.